uma brisa restauradora, o passeio ao ar livre, a contemplação, o horizonte, o ambiente, rios, montanhas, o mar. O que vem à sua mente? Uma coisa muito legal, uma sensação boa, não é verdade? Porque para mim é assim, o mar, eu amo o mar. Sentir aquela brisa é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto, o dinheiro, o sucesso, o reconhecimento, uma carreira brilhante, um estudo, quem sabe, um projeto científico. E você aí? Também tem essas coisas assim na mente? Ah, eu tenho. Eu tenho uma mente sonhadora, uma mente livre, sabe? É tão legal. E você, como é que está do outro lado? Uma boa tarde. Eu sou Lima Coelho e estamos mais uma vez juntos nesse sábado maravilhoso no nosso JMU Podcast. Tudo bem, né? Pois é. Aqui nós estamos realmente empolgados com o assunto de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como empreender sem dinheiro. Nesse mundo do empreendedor, como nós podemos empreender? Sabe que é possível empreender sem dinheiro? Você sabia que, de acordo com o indicador de nascimento de empresas do SEBRAE-SPM, de 2019, até julho, mais ou menos, de 2019, mais de 280 mil novas empresas foram criadas. Ainda mais, nesse mundo de novas empresas, ainda houve um crescimento de 28% só dos MEI, do microempreendedor individual. Então, será que aí já tem alguma dica de que o empreender, na verdade, pode vir no caminho, naquele percurso, para chegarmos lá naquele sol maravilhoso, na brisa restauradora, nesse sentimento tão bom que nos invade quando nós contemplamos a natureza? Fique aqui conosco, porque vamos aprender muito. E hoje, olha só, é muito conteúdo. Se prepare. Ouvidos atentos, prepare sua mente, seu coração. Se quiser até anotar algumas coisas, porque hoje vai ser assim, vamos movimentar o negócio, vai ser uma coisa bem prática. Nós vamos realmente entender como podemos empreender sem dinheiro. Mas eu não estou sozinha. No nosso podcast, estamos aqui com Núzia Leite. Tudo bem, Núzia? Tudo bom, Angelina? Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho, essa semana que passou, dia 16 a 22 de novembro, nós não tivemos assim, datas especiais. Mas eu quero aqui um dado muito importante ainda sobre o nosso Outubro Rosa, que é dedicado a essa prevenção do câncer de mama. Você sabia, Angelina, que mesmo com 14 anos de campanha, nós já temos 14 anos de campanha acerca do câncer da mama, da prevenção, ainda são 15 mil mortes por ano de mulheres devido ao câncer de mama. Então a gente vê com este dado que a importância de continuarmos fazendo esta campanha do câncer de mama e alertando as mulheres, as mães, filhas, tias, todas, enfim, de fazer seus exames preventivos para que a gente consiga diminuir essa estatística que está tão grande. Então, o que eu trago dessa semana é esse alerta de continuarmos na campanha do nosso Outubro Rosa. Eu sou Núzia Leite, analista de negócios, e estou aqui com vocês mais este dia, mais esse podcast. Quero mais uma vez lembrar a vocês que se inscrevam no nosso canal, JMU Podcast, que entre nossas plataformas sociais, nós temos Instagram, nós temos o YouTube, nós temos o TikTok. Nós também podem nos ouvir nas plataformas do Spotify, do Deezer, do Google Podcast. Então, vocês contatem conosco por todos esses meios. Se inscreva no canal, compartilhe. E se quiser entrar em contato diretamente conosco, o melhor método é utilizar o e-mail.
que é o contato@jmove.com.br. Então, vou deixar com vocês aí, mais uma vez, essa dica para estar nos seguindo. Continue com a gente, porque vai ter muita coisa. Mas, como é mesmo, prima? É empreender sem dinheiro, isso aí, será que dá mesmo? Será que vai dar reggae, como diz aqui na Bahia? Será que isso aí vai dar reggae? Empreender sem dinheiro? Olha só, vem muitas perguntas logo na nossa mente. Primeiro, o que nós desejamos, na verdade, é a liberdade, né? Essa sensação de bem-estar, é podermos ter uma liberdade de escolha. Porque a liberdade de escolha, ela é muito interessante. O que é isso, você ter liberdade de escolha? É você poder realmente, naquele seu dia, né, você pensar no seu dia e escolher o que vai fazer. É você poder descansar, você poder curtir sua casa. Muitas vezes, nós arrumamos a nossa casa o melhor possível. Da nossa maneira, da nossa mente, na nossa situação. Independe da sua situação, mas você arruma sua casa, legal, limpa. E você muitas vezes não tem direito nem de desfrutar. Cadê o negócio aqui? Essa semana eu acordei pela manhã, um dia muito lindo, muito maravilhoso, e me vi dentro de casa com aquela vontade de realmente ficar um pouco ali no ambiente. Mesmo cuidando de minhas coisas, arrumando, colocando algo no lugar, arrumando aquela gaveta que está ali, um dia que você vai puxando as coisas, né? Então, isso aí, eu estava comentando sobre isso. Eu falo com o meu esposo sobre isso, porque a gente mandou reformar umas cadeiras, e aí veio todas comidas, como também um poxa, e fiz algumas coisas. Exatamente isso que eu disse a ele, dessa maneira que nós estamos arrumando a casa, vai levantar de quê? Nós vamos sair, a gente vai levantar de quê? Em casa desfrutando, como você falou, exatamente, desfrutando desse ambiente que a gente criou, né? Exato. Então, eu pensei nisso essa semana, algum desses dias. E às vezes, nós arrumamos ali e tal, mas não podemos ficar muito tempo, porque tem um horário. Tem um horário a cumprir. Exato. Temos um horário a sair, temos aquela obrigação na rua, e aí você tem que parar realmente a atividade. Porque você estava ali sentindo uma satisfação. Então, o sentimento de satisfação, ele é interessante porque ele nos completa. Nós nos sentimos plenos, é o sentimento ali de estar em contato com suas coisas, assim como de planta hoje em dia. Pessoas que gostam de plantas sentem aquele prazer tão grande de estar com suas plantinhas que até conversam com elas, botam nomes. E assim por diante, eu tenho uma colega de trabalho que ela começou com esse hábito de cultivar uma plantinha, outra e tal, por indicação da terapeuta, por sinal. E aquele gosto foi crescendo, tanto que aí não é mais uma, são várias que tem as abelhinhas, as plantinhas, que vai crescendo. Agora, o jardinzinho dela é muito bonitinho. Você vê que a pessoa tem uma conexão também com aquilo. É tão forte a conexão que você vê realmente ela todo dia. Ela manda uma fotinha no grupo de uma plantinha dela mesmo. É uma plantinha real. Então isso, para nós que estamos ali, nos dá uma satisfação, porque essa colega passou por obstáculos na vida. E com a terapia e com essa questão das plantas, é visível o benefício na vida dela. Então, não só com a plantinha, com só no joelho, que é a plantinha do lado. Não só com a plantinha, só que a plantinha o quê? Exatamente. Nós temos casos ali, em casa. Então, essa relação, até mesmo com as plantas, é interessante. Temos o caso, tem um testemunho verídico de uma plantinha que aparentemente estava morta. Estava ali, tadinha, só aquele talo. E minha mãe ficou todo dia, pegava a plantinha, com um solzinho, a plantinha do lado. E o que aconteceu, né? Essa dedicação, minha mãe com um sol no joelho, e com a plantinha disse, legal, já que eu não tenho pet, mas uma plantinha. Isso, o que aconteceu? A plantinha se curou. Aquele solzinho, e a plantinha brotou folhas e flores, e está florida. Então, realmente, nós vemos que esse tempo,
né? Essa dedicação é importante e é a satisfação que nos traz. Chegamos nesse raciocínio com aquela questão de escolha. Então, você poder escolher. Então, muitas vezes, a escolha, ela vem de um caminho que você traça. Para você chegar ao ponto de escolher, olha, hoje meu dia vai ser assim, vai ser de tal forma, vou fazer isso ou aquilo, requer muita coisa envolvida. E hoje, o que nós vamos pensar é o quê? O que está por detrás disso. Então, vamos lá. Para chegar nesse ponto, o que é necessário? A pessoa pode seguir vários caminhos. No nosso caso, do J-Move Podcast, nós estamos agindo em cima do quê? O mundo do empreendedor. Ser empreendedor, empreender, é um dos caminhos. Mas para chegar nesses caminhos, nem sempre é fácil. É de cara? Esse ponto, Gilmar, o empreender, ele não está ligado apenas, tem muitas pessoas que têm esse entendimento um pouco nublado. Pensa que estreito, isso, que o empreender é só empresas grandes, empresários, isso é empreender. Mas não é só isso. O empreender, ele está ligado a um negócio, sim, mas ele está ligado também a um projeto e mesmo a um movimento com o intuito de gerar um benefício. E aí trago de volta Irmã Dulce como um exemplo magnífico de uma empreendedora de sucesso, né? Nós participamos essa semana de um evento, de uma palestra falando sobre empreendedorismo e foi colocado lá esse exemplo que eu estou dando aqui sobre Irmã Dulce e mais uma vez confirmou o que nós já sabíamos. Irmã Dulce em nenhum momento pretendia lucro, visava a questão material, a questão financeira, em nenhum momento. Mas ninguém pode negar, né? o altruísmo, ninguém pode negar que Irmã Dulce foi uma empreendedora de sucesso, que começou do zero, sem nada. Quem já leu alguma coisa da biografia dela, ou mesmo viu o filme, mostra que ela meteu o pé numa casa meio abandonada, que estava para ser alugada, uma coisa assim, num casebre, e ali ela começa a colocar os seus primeiros doentes, e ali vai, até o que hoje nós vemos, que o quão grande é o Hospital Irmã Dulce, e quantas pessoas ela ajuda, e santa, né, o sucesso maior para qualquer pessoa, nós estamos falando aqui de religião, mas é inegável a questão do altruísmo e do trabalho e do sucesso de Irmã Dulce. Tanto que não é só a Irmã Dulce, nem só o hospital, são as obras sociais. Exatamente. Dulce, né? E o legado dela se perpetua através da sobrinha, né, que mantém o legado. Na verdade, mantém a semente que ela plantou. Então, com isso, às vezes a pessoa está empreendendo e não sabe. O que eu quero chamar a atenção é isso. Às vezes a pessoa está empreendendo e não sabe. A pessoa é uma empreendedora. Porque não só o lucro é também, mas existem muitos outros movimentos, projetos, negócios que também são ditos, podem ser encarados como empreender. Volto à definição. Empreender é você dar uma solução para alguém que está precisando. Seja pessoa individual, seja um conjunto, um grupo de pessoas, assim como Irmã Dulce fez, e com certeza Teresa de Calcutá e várias outras ONGs que se preocupam, Greenpeace, né? Mas como boas baianas aqui de Salvador, nós temos de puxar a brasa para a nossa sardinha e nós temos esse expoente aí para o Brasil inteiro de uma mulher empreendedora de sucesso e que dedicou a sua vida de maneira altruísta para estar ajudando aí a outros, né? Então, chamando a atenção do que é empreender. Quando nós falamos aqui, nós J-Move, para você empreender, nós estamos falando sobre várias coisas, de grandes negócios, grandes empresas, até aqueles que têm a sua ideia menor. Exatamente. Também. Então, o que leva, muitas vezes, a pessoa a empreender, vê o exemplo de um e de outro, beleza, mas muitas vezes é a necessidade mesmo. Isso. É o desemprego. É uma questão muito forte, muito marcante na vida de qualquer adulto. Né? O desemprego, a falta de emprego, a precarização do emprego também. Porque a precarização é o quê? É o conjunto. Sim. Às vezes existe um emprego, mas é de tal forma, tão desumana, ou tão desgastante, ou tão baixa a remuneração,
tão difícil o retorno que é um emprego precário. Então, muitas vezes, e o que é que acontece? A pessoa, por estar precisando, estar desempregada, ela se expõe até aquela situação. Isso. Vi uma reportagem falando sobre isso, Gima, a precarização do trabalho, sobre as costureiras. Sim. As costureiras. Tô aqui tentando me lembrar aonde foi que eu ouvi essa palestra, mas enfim, não tô lembrando aqui. Mas o que me marcou foi o seguinte, elas disseram que ganham R$3 em média por roupa costurada. É pouco demais. E ela diz assim, o que é justo? O que é um preço justo de uma roupa? Nós até já estávamos comentando sobre esses preços agora, né? Então, o que é um preço justo de uma roupa? Ela diz que o preço justo de uma roupa é aquele preço que aquela pessoa que produz possa pagar. Se quem está produzindo, quem está costurando aquela roupa, ela não pode pagar por aquela roupa, então aquele preço não é justo. Então, como é que essas costureiras, em média, essa questão acontece lá, o pessoal que costura lá em São Paulo, no Brás, ganha R$3 por dia. Uma roupa que a gente sabe que, muitas vezes, quanto é que está se vendendo uma roupa hoje? Pelo menos aqui. De R$100 você não blusa. Não, ontem eu vi uma top ridícula, não tinha nada nesta top. R$149. Uma top, não é uma blusa. Não é uma blusa, é uma top. Verdade, essa parte de cima. R$149. Estava no shopping e fui comprar, dar uma passeadazinha, fui comprar uma bolsa de viagem para meu filho e entrei numa certa loja assim, de roupas de ginásticas e tal, e tinha essa top. E eu disse, gente... Essa daí tá até barata, porque de 200 para cima é comum também você acha. Isso. Né? Então, será que é justo, do ponto de vista das costureiras, essa precariedade do trabalho que paga? Isso. Nós já ouvimos falar também marcas famosas que têm usado trabalho similar ao escravo, que são esse tipo de costureira, que eles ficam lá costurando daquela maneira e a gente sabe que a peça de roupa é o quê? O valor muito alto. Então, isso é uma precariedade. Tem muitas empresas hoje que já se preocupam com esse tipo de coisa. Muitas. E nós também, que como consumidores, temos de nos preocupar com isso. Da onde é que nós estamos comprando as nossas roupas? Porque isso é um problema muito grande dentro do empreendedorismo. Exatamente. Então, pensando na precariedade. Será que não, essa costureira não seria melhor para ela, ao invés de ganhar R$3, costurando 14, em média, foi dito, 14 horas por dia, para poder conseguir se manter numa cidade como São Paulo, que é dita uma das cidades mais caras daqui do Brasil. Do Brasil deve ser mais cara. Mas diz assim que elas trabalham 14 horas por dia. O que é isso, gente? Você trabalha 14 horas por dia porque ganha R$3 por peça, então, para poder se manter. Não seria melhor essa mulher que tem, como nós conhecemos, que veio de lá de São Paulo para aqui, com essa expertise, porque ela sabe costurar bastante, o marido sabe cortar, e então o que essa pessoa faz? Ela empreende. O que essa pessoa fez? Trouxe essa expertise, chegou aqui, está muito bem obrigada, o marido cortando os moldes, ela costura, bota na vitrine e vai vender, porque ganha mais do que estar 14 horas, gente, trabalhando, costurando. Né? Então, isso é uma das coisas também que leva ao empreender. Exatamente. Então, vamos pegar o gancho dessa situação. Qual é a nossa reflexão aqui? Vamos lá. Se o modo de trabalho está precário, o que é o modo de trabalho? É tudo envolvido. Sim. Às vezes você não tem a máquina. Você sabe, você detém o conhecimento, mas você não tem os meios de produção, que é equipamento. Você não tem o público imediato para vender. Então você se expõe. Muitas vezes, por necessidade, a pessoa vai se expor. Que ninguém vai para uma situação dessa porque é legal, porque é confortável, porque é bonitinho e engraçado. Não. A pessoa se expõe aqui porque ela precisa. E a única coisa que ela sabe fazer, no caso, é costurar, o que é uma coisa muito importante. Costurar é uma coisa muito importante, porque ninguém anda nu por aí. Todo mundo precisa de roupa. E em cada fase da vida, em cada situação diferente, quantas peças de roupa nós usamos por dia e trocamos. E a depender do clima, quer quente, quer frio, mais ou menos roupas, mas tem um desgaste grande que, por exemplo, em nossa cidade, sol, calor, beleza. Então, tanto de roupa que nós trocamos é muito grande, devido a que suamos bastante, suja, porque adere à sujidade do ambiente e tal naquela roupa úmida de suor, fica com cheiro desagradável, você tem que tirar, tem que lavar. Quanto mais lava, mais gasta. Então, temos um gasto de roupa grande. Outro lado, quem mora num ambiente mais frio, precisa de mais roupas para se aquecer,
existe uma maior dificuldade quando lavar para enxugar, ou seja, precisa de uma quantidade maior de roupa, senão aquela não vai estar enxuta. É isso. Então, existe uma demanda grande. Ponto. Vamos lá ao ponto da costureira. Mas aquela costureira, ela tem o conhecimento e a habilidade de costurar. Ela não tem a máquina, ela não tem o material e tal. Então, ela se expõe muitas vezes àquele serviço. Por quê? Porque na firma, na empresa, vai ter a máquina, vai ter o material e ela vai começar a trabalhar ali, utilizar o que ela sabe, que é o conhecimento, e fazer as roupas. Ganhar, muitas vezes, essa situação bem ruim, bem desagradável, pouquíssimo por aquilo. E vem o outro lado da reflexão. Muitas vezes a pessoa está ali, mas a mente dela É livre. é livre. Exatamente. A mente é livre. A mente está ali, ela requer aquela liberdade de escolha. Ela está pensando naquilo. E esse caso que Núzia citou é um caso que eu conheço, pessoal. Já são amigos meus que eu conheço há muitos anos. Já nós conhecemos há muitos anos. E o que é que aconteceu? Paulo, né? Ela foi jovem para lá, do interior da Bahia. Foi lá para São Paulo, né, para trabalhar. Foi para trabalhar e realmente começou trabalhando nessas grandes confecções. Ela trabalhava, no caso, nas lojas que vendem os tecidos para serem confeccionados. Ela foi lá trabalhar essas jornadas imensas mesmo, né? De tantas horas, 12. Por que tantas horas? Porque o percurso para ir de onde a pessoa mora até os locais é tudo muito longe. Então, às vezes, a pessoa demora 2 horas no trem, no metrô. Então, se pense 2 dias, 2 de volta, 4 horas. Fora as 8 horas de trabalho, 12. Então, 12 horas de trabalho. Porém, ela e o esposo, com essa mentalidade, ele foi também, e às vezes para o homem também, tem uma dificuldade de serviços, né, de atividades profissionais, mas ele tem uma habilidade, que é o quê? Visual e manual. Ele é aquela pessoa que aprende no olho, ele olha para uma roupa e tira um recorte, um molde. Ele é modelista, né, o que chama modelista. Então, ele foi desenvolvendo, né, claro, se capacitando. Falamos até sobre capacitação, né, semana passada. A capacitação é muito importante, ó, gente. Capacitação, viu? Estudar. Estudar, aprender nunca é demais, né? Então, ele foi se capacitando, trabalhando e se capacitando e realmente pegou essa expertise de ser o modelista. Tanto que existe assim, um corte, por exemplo, no meu caso, um corte da calça que ele faz. Eu não troco por calça de mais lugar nenhum que eu conheça. A calça... Se adapta bem ao corpo, exatamente. Né? A calça que ele corta, eu fico assim, realmente, é muito legal. Então, assim, né, ele se diferencia nos modelos. E ela... vendedora e costureira, porque o que ela sabe é costurar nessas máquinas de todo tipo. E aí ela foi também se capacitando e aprendendo. Porém, a mente sempre, ela me falou, Gemima, eu sempre tive na minha mente ter o meu negócio. Por quê? Ficar ali dedicando tantas horas só para enriquecer, ela usa essa expressão, só para enriquecer ou enricar, como algumas pessoas falam, o patrão, e a gente não. E aí, assim, eles foram e realmente foram se capitalizando, se organizando para retornar, que o objetivo dela era retornar à Bahia, e foi o que eles fizeram. Eles retornaram para a Bahia, compraram um terreno com uma casa que era pequena, assim, na época, mas na beira da rua, na frente da rua. Então ela já pensou nisso, na frente de uma rua principal. E ali, o que é que eles fizeram? Embaixo, começou com uma pronta entrega, mais simples, uma pronta entrega. Atrás dessa pronta entrega, a própria fabricação, que eles mesmos compram. Ele faz o modelo, corta, e ela costura e ela vende. Então é uma empresa familiar, é um exemplo de uma empresa familiar que nós falamos semana passada, uma empresa de sucesso, e ela começou a vender. Aí começou com, é claro, uma quantidade menor de peças, alguns modelos específicos e tal, e aí foi desenvolvendo, mas enfim, eu já conheço acho que de uns 15 anos. Esse pessoal, eles têm filhos, tudo, mas é um caso de sucesso. O grande legado é o quê? O que é que trouxe para eles? A liberdade de poder escolher os dias que eles vão abrir, os dias que não, os horários. Não trabalhar esse absurdo para poder obter o seu bem-estar. Eles não precisam trabalhar tanto nesse absurdo que você falou para poder obter o bem-estar deles. Exatamente. Então, esse caminho foi um escolhido com sucesso. E, assim, o que é que acontece? Por exemplo, além de vender ali, ela sempre me fala, já me convidou, ainda não pude ir, mas pretendo. Eles fazem um trabalho social,
com o asilo de idosos, Sim. porque as aparas das peças Sim. e tal, ela vai juntando, fazendo aqueles cobertores Que ótimo. com os retalhos, como é que Sim, chama? eu sei como é, menina. Não é fuxico, não é o outro, com retalhos. Com retalhos. Que ela vai fazendo. E eles levam que cobertores e levam roupas, que às vezes eles cortam mesmo. Roupas, para poder ajudar o asilo de idosos. Eu não me lembro bem o nome do local, vou procurar saber. Então, assim, ainda tem essa realização pessoal. Porque ela sempre me falou isso, que é muito bom ver aquela satisfação das pessoas que precisam, realmente é uma satisfação muito grande. Sim. E até durante a pandemia, né, que foi um outro ponto, né, uma outra coisa muito difícil que todos nós passamos e estamos ainda vivendo. Ela disse que quando viu, né, tudo fechar, a cidade toda fechar, a loja fechar, ela usou essa expressão, que eu não saí louca, o que é que eu fiz? Ela pensou, o que é que eu sei fazer? Sentar na máquina e costurar. Começou a costurar máscaras. Máscara de pano, de tecido. Com os tecidos mesmo que já tinha. Começou a costurar máscaras e tal. Falou com uma amiga, falou com outra. Começaram a vir para cortar, para ajudar. Quer dizer, foi fazendo aquela atividade. Ela tanto doou, quanto outras pessoas estavam sem emprego nenhum. Venderam. Porque naquele momento a loja também fechou. Né? Ela também parou de vender, né, as confecções. Vendeu máscara, doou e assim... continuou com a mente ativa, né, para poder se manter relativamente sã. Eu acho que dessa pandemia ninguém saiu 100% sã. Eu acredito que não. Mas, né, relativamente sã. Quem saiu, né? Conforme, exatamente, outra palestra, essa semana foi também, como o Gemini falou, que a capacitação é muito importante, e a JMove sempre vai atrás de se capacitar. Essa semana nós fomos a algumas palestras importantes, algumas oficinas importantes, e dentre elas, falou sobre isso, o empreendedorismo, porque o psicólogo, ele é empreendedor. Sim. O que mais cresceu durante a pandemia foi psicólogos, porque essa questão o mental, né? Do mental, de você ficar dentro de casa durante a pandemia, realmente foi absurda. Então, enquanto uns teve realmente uma quebra, fecharam, outros surgiram e outros aumentaram bastante, como é o caso do psicólogo, devido a essa questão do mental. Então, o trabalhar no mental é muito importante. Mas hoje estamos falando sobre como empreender sem dinheiro. Isso. Então, uma das coisas que Gima puxou e nós estamos aqui conversando é sobre essa precariedade do trabalho, que muitas vezes é a angústia que a pessoa está vivendo e que leva a empreender. Exatamente. Leva a pessoa a empreender e até um dos pontos que eu trouxe também, essa questão da pessoa estar assim, ela está vivendo aquele momento, então, o que ela precisa fazer? Se capacitar e ir se monetizando, para poder ter acesso ao maquinário. O que ela precisa para empreender? Né? Cada um dentro da sua habilidade. Então, uma pessoa que tem esse pensamento livre, que quer empreender, pensa sobre isso, porque realmente, começar do zero é uma coisa, mas a parte financeira é importante. Então, a pessoa precisa, de alguma maneira, conseguir fazer como tinha uma colega de minha mãe que dizia que era levantamento de verba. Algum tipo, mesmo que pouco, mas é necessário a pessoa conseguir algum tipo de verba para poder começar o seu empreendimento. Mesmo que seja o mínimo, mas é necessário. Então, a pessoa já tem que ter esse pensamento, né? Como nosso pai dizia que tudo está na mente. Se a pessoa tem esse pensamento, tem isso na mente, então é possível sim, e a pessoa consegue fazer, idealizar, planejar e colocar em prática o seu empreendimento. Exato. Então começamos a falar dessa questão, uma das coisas que dificulta o empreender inicialmente, que parece ser um fator que dificulta, é a questão do desemprego. Falando do desemprego, da precariedade dos modos de produção, dos meios de produção, isso também é bem complicado. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa está se expondo ao mercado de trabalho, é claro, por necessidade, e aí você tem essa situação da precariedade dos meios de produção, a dificuldade ao acesso ao próprio emprego, que às vezes a gente até diz assim, trabalho existe, emprego fica difícil. Por quê? O emprego ele não é só o trabalho, tem o retorno.
tem o reconhecimento, tem tudo envolvido naquela situação. Outra situação também que nós começamos a comentar são as fatalidades. As fatalidades também, elas terminam influenciando muito na vida da pessoa. Fatalidade como a pandemia, que nós já comentamos aqui inicialmente. Também outros tipos de doenças que podem vitimar a qualquer um de nós em qualquer momento. Um acidente, né, uma fatalidade, tipo acidente, pode ocorrer a qualquer momento. Eu, essa semana, atendi um cliente, eu trabalho sempre com atendimento ao público, e esse cliente me comentou uma situação. Ele é canhoto, ele é assim, ele escreve tudo com a mão esquerda, e ele sofreu um acidente. E a mão dele, ele chegou a perder uma das falanges de um dedo, e os outros dedos ainda estão um pouco feridos, teve uma fratura exposta e tal. Então, isso foi um acidente, o que está dificultando ele para o trabalho. Mas na questão de escrever e de assinar, o que é que aconteceu? Ele estava escrevendo já com a mão direita. Então, observe, o nosso cérebro, ele é tão maravilhoso que tem também essa saída. Muitas vezes uma dificuldade, uma fatalidade, cria outros caminhos, outras conexões. E esse meu cliente já estava escrevendo com a mão direita. A assinatura não estava muito boa, mas com o tempo, com certeza com a prática, ele vai conseguir assinar. Agora vai ter que tirar outra identidade. Porque a assinatura fica diferente, né? Eu estava citando aqui a pessoa que passou por uma fatalidade, um acidente na mão esquerda dele, canhoto, ele chegou a perder uma falange, um acidente de fratura exposta, um negócio sério, ainda estava com a mão bem ruim. Porém, isso aí foi uma fatalidade. O que é que aconteceu? Ele está escrevendo com a mão direita. Ele é canhoto, mas ele está escrevendo com a mão direita. Então, uma fatalidade, ela tem tudo, tem muitas coisas envolvidas. Porém, existe esse lado de que naquele momento da dificuldade, o nosso cérebro ele cria saídas, ele cria soluções. Então, esse meu cliente já estava escrevendo quase normal com a mão direita. Só estava faltando a questão da assinatura, que ainda estava um pouco complicada. Então, mesmo vítimas de fatalidades, que podem sobrevir a qualquer um de nós, né? O acaso e o imprevisto sobrevém a qualquer um de nós, mesmo assim, nós podemos nos imbuir dessa positividade e desse lado realmente empreendedor a fim de sair daquela situação. É isso. Exatamente, Gemma. A fatalidade, como foi agora, né? O Covid foi uma fatalidade muito grande para todos, né? Pessoas perderam os seus entes queridos e quem não perdeu ficou com sequelas. Enfim, foi uma fatalidade muito grande que todos nós passamos, e que leva muitas vezes a empreender. Aí, como você falou da sua conhecida que ela já tinha loja, tinha uma maneira de trabalhar e ela foi empreender, aproveitou a oportunidade, foi empreender na questão de máscaras, de costurar Isso. máscaras, né? A minha cunhada também, ela fez isso. Ela costura também, no caso dela, ela empreende moda praia, uma costura muito boa, ela empreende moda praia, e nesse momento também ela fez o quê? Costurou máscaras também bonitas, e aí fazia conjuntos e tal, para poder ficar bonitinho, até assim, com passadeiras, com o chapeuzinho, a touca, então passou esse tipo de costura. Eu mesma comprei várias máscaras e coisas de cabelo, porque é necessário o empreendedor ele ter essa criatividade, né? Mas uma outra questão que eu trago aqui, quanto a empreender sem dinheiro, se é que dá, uma outra carga muito grande aqui para nós brasileiros, é a questão da carga tributária. E muitas vezes o empreendedor tem vontade, mas fica imaginando, realmente, tem o ISS, que é Imposto sobre Serviço, é o imposto municipal, mas nós temos vários outros, temos o ICMS, temos a contribuição previdenciária patronal e vários impostos. Fora as taxas, porque tem uma questão de taxa, de licenciamento, taxa para você abrir, taxa para você fechar, são muitas taxas. Então, muitas vezes, é mais uma dor, é mais um problema, mais uma dificuldade, um obstáculo que o empreendedor precisa ultrapassar para poder conseguir botar o seu negócio. Muitas vezes eu conheço vários empreendedores que não colocam aquela placa na porta, porque se você colocar aquela placa, botar o seu nome ali, você tem que pagar mais não sei quanto à prefeitura por causa disso.
Então, olhe as dificuldades, né? Olhe os obstáculos que o empreendedor precisa de criatividade para poder estar colocando e aumentando ali a sua Receita, né? receita, o seu sucesso para você ter. Então, a pessoa está desempregada, a pessoa tem a precariedade. Vem aquela velha história, gente. O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Né? Porque você empreende porque você precisa de dinheiro. Mas para empreender, você precisa de dinheiro. Então, diga aí, vocês que estão nos ouvindo, que estão compartilhando conosco desse podcast, o que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Pois é, Não é uma coisa... chega a ser engraçado, né? É uma coisa realmente para se pensar. Por quê? Quanto mais nós vamos refletindo sobre isso, temos situações para resolver. E uma interessante, que eu estava pensando esses dias, é o analfabetismo financeiro. Sim. O que é o analfabetismo financeiro? E o analfabetismo financeiro é o seguinte, tem uma outra situação, outra dificuldade. É aquela pessoa que consegue o dinheiro e não sabe usar. Em linhas gerais é isso. Vamos pensar naquela pessoa, aquele caso clássico da pessoa que ganhou na Mega Sena. Já foram feitas até várias reportagens sobre isso, vários estudos, eu já li em revista. Várias pessoas que ganharam na Mega Sena voltaram, depois de um certo tempo, a ficar financeiramente pior até do que estavam no início quando eles fizeram aquele jogo. Mas de onde vem isso? Qual é o problema aí? É o analfabetismo financeiro. É aquele caso que todo mundo conhece. Todo mundo conhece alguém assim. Fulano trabalha, ganha bem, mas só vive endividado. Né? Fulana, tem tanta coisa, mas só anda mal vestida, o cabelo feio, russo. O que está acontecendo? Muitas vezes é o analfabetismo financeiro. Existem vários tipos de analfabetismo. Analfabetismo digital, analfabetismo funcional. Sim. É aquela pessoa que usa dessa ferramenta do analfabetismo com um objetivo específico, é o funcional. Na verdade, ele não é bem analfabeto. Ele eu não entendi muito bem aqui não. Aquilo ali é funcional, porque ele quer que outra pessoa dê aquilo mastigado e deglutido, digerido, se for possível para ele. Esse é o analfabetismo funcional, que na verdade ele acha que funciona, mas não funciona nada. Que tem um efeito rebote terrível para ele mesmo. Porque ele está se enganando. Ele não está enganando o outro, ele está se enganando. Então, esse daí é o funcional. Mas o analfabeto financeiro é aquele que não sabe como gerir o seu dinheiro. Que muitas vezes consegue, mas não sabe como administrar. E nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Nós vamos conversar bastante sobre como empreender sem dinheiro. Então, lápis, papel, ouvidos atentos. Não sei, né? Quem ainda usa lápis, papel, eu uso. Eu gosto muito de caneta e tal. Eu sempre escrevo, copio. Onde eu vou, em qualquer bolsa minha tem uma caneta. Uma caneta e um papel eu gosto muito. Eu vou escrevendo tudo, copiando tudo, mas quem não for lá de copiar e de escrever, ouvidos atentos e continuar nos assistindo, curtir, dar o joinha, compartilhar, comentar os nossos podcasts, sugerir assuntos. Nós estamos também com os ouvidos ávidos para ouvir vocês, saber sobre o que conversarmos mais, sobre o que pesquisar, porque nós participamos de capacitações e pesquisamos também. Vamos a fundo, sempre para trazer informações interessantes, porque nós também aprendemos. Porque no mundo do empreendedor, ele é vasto. Nós precisamos de muitos dados assim reais. Isso, para nós trabalharmos em cima daquilo. Eu vou dizer daqui a pouquinho, né, melhor a vocês assim, vamos conversar sobre a importância de termos dados sobre o mercado que nós estamos ali tentando nos inserir. A importância disso, é importante saber valores mesmos. Por quê? Para, de repente, nós não conseguimos um recurso insuficiente ou não conseguimos da forma adequada. Tudo isso é importante. Então, sempre ter informações é muito importante sobre o que nós estamos falando. Agora, você sabe, Gemma, quem não tem nada de analfabeto, nada, ao contrário, é uma equipe bem capacitada, sim, com mestres, e o trabalho é perfeito. Diga aí. É a JMC Projects. Sim.
ela trabalha com laudos técnicos, manutenção de subestação, laudo e instalação de SPDA. Está aqui em Salvador, no Centro Empresarial Iguatemi. O telefone é o 99692-1020. E em Feira de Santana também, ali na esquina da Juraci Magalhães e a Getúlio Vargas. O telefone de Feira de Santana é o 759-9944-1030. Aqui na JMC Projetos, a energia está presente no seu dia a dia. Aí a JMC, o que eu acho interessante é que trabalha com a questão do para-raios, não é isso? Esse laudo, esse PDA, são os para-raios. Eu não sabia quão importante era isso. Depois de estar em contato com a sua empresa, que eu fui entender. Porque é comum a questão de raios e com os laudos, né, de esse trabalho que eles fazem de para-raios para prédios, para residências, é muito importante. Eles trabalham também com geradores, aqueles geradores de que tem nos shows, aqueles geradores grandes. E ali eles fazem a manutenção também dos geradores, para manter, né, aquela continuidade ali do show, do evento. Subestações de energia também, né? Isso, então eles trabalham dando manutenção. Eu acho assim um trabalho muito complexo, né? Bem difícil, eu não sou dessa área, mas a equipe justamente é isso, é capacitada. Como nós falamos sempre aqui, a capacitação para resolver esses problemas. Já que o empreendedor, ele é uma pessoa que resolve problemas. Nós temos que pensar sempre isso, né? O empreendedor, a capacidade do empreendedor é essa, é pensar num problema e ver a solução, ou já vir com a solução. Muitas vezes a gente tem uma solução já na nossa mente e não estava tão desenvolvida, vamos resolver essa solução. Eu, por exemplo, eu me lembro quando eu era pequena, menorzinha assim, né, na escola, o que é que aconteceu? Eu queria muito um relógio. Queria relógio para ir para a escola. Eu sempre gostei, quando eu aprendi logo a ver horas, né, no relógio analógico, relógio de ponteiros, então eu queria muito relógio. E eu me lembro que o que é que aconteceu? O que foi que meu pai fez? Ele era trabalhando nessa parte de varejo, de comércio, de tudo. Então ele conhecia o pessoal de Bomboniere. E ele me fez a seguinte proposta. Que ele ia comprar para mim, é a guia, né? Aquela conhecida guia. Uma caixa de Babalu, era o chiclete da época, Babalu. E uma caixa de bombom garoto. O quanto eu tirasse de lucro era meu, agora eu tinha que guardar o dinheiro. Quer dizer, ele me deu uma aulazinha, uma aula básica, né, financeira ali. Aí eu já não era mais analfabeta financeira. Ele me disse o quê? Que eu ia ter que vender com tanto o quê? O valor que eu vendesse, isso era para eu calcular, né? Eu tinha que tirar o valor de comprar outra caixa de Babalu e outra caixa de batons garoto. E tinha que ter um lucro. Que o lucro era para eu comprar o meu relógio. Mas tinha que tirar uma parte para eu comprar outros os insumos novamente, e o lucro seria para eu comprar o meu relógio. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu não sabia como é que se conseguia dinheiro. Eu não sabia. E muitas pessoas, principalmente crianças, talvez, né, ou algumas pessoas, não sabem muito bem de onde é que vem o dinheiro, como é que você consegue o dinheiro. Então, naquele momento ali, eu ainda não sabia. Eu devia ter o quê? Uns 8 anos, 9 anos nessa faixa. E ali eu entendi, disse, então conseguir dinheiro é fácil, peraí. Comecei a pensar, vi, é claro, quanto era em algum lugar que vendia, tal. Comecei a fazer contas, a ver quanto é que vinha na caixa, não sei o quê. Fiquei empolgadíssima com aquilo. Foi a primeira vez que eu empreendi. Então, eu providenciei o mais rápido possível. Eu disse, não, pai, venha de lá com essa caixa aí de chiclete de chocolate e vamos embora. E realmente eu consegui vender aquelas merendas. Comprei não só relógio, eu continuei vendendo. Comprei relógio, comprei pulseira, comprei brinco e vamos embora. Então, assim, ali criou já um certo entendimento. A partir dali, eu comecei a ver tudo que eu via na rua. Eu já tinha outra ideia. Se eu vi uma pessoa vendendo a coxinha, eu digo, a coxinha é tanto, mas aí, como foi, ela fez e tal, não sei o que, o material já começava a pensar de forma diferente, mas a coxinha tinha que fazer. Aí já me dificultava, eu digo, não, então essa parte aí eu já não sei fazer, mas aquela pessoa sabe fazer coxinha. Que coisa interessante. Então, assim, já comecei a entender, a desmistificar
um pouco como é que se conseguiu o dinheiro em si. Eu me lembro mesmo... E você conseguiu empreender sem dinheiro, né? Sem dinheiro, ó. É você isso. Conseguiu empreender. Vão entendendo aí a linguagem, exatamente. Eu já pensei nisso, porque eu não tinha dinheiro. Eu nem sabia de onde é que vinha dinheiro. Eu fiz o quê? Eu lancei o problema para meu pai, que eu queria um relógio, e a solução que ele me deu é aquela situação antiga, né? Não deu peixe, deu a vara para pescar. Né? Então, ele me ensinou como é que eu ia conseguir o meu relógio. Se eu fizesse aquilo, eu disse, legal, agora tinha que ter aquele critério, eu tinha que separar o dinheiro de comprar mais, porque senão acabava, quebra a guia e acaba. Essa é a informação básica, é claro que isso aí foi uma coisa básica, elementar, mas permeia a minha vida até o dia de hoje. Sempre eu estou fazendo uma conta, sempre que eu vou comprar qualquer coisa, eu estou fazendo uma conta, sempre. Aquela questão, vamos lá, olha as dicas, hein? Aquela questão dos juros. Então, aí já veio os juros. Quando você vai comprar qualquer coisa, os juros. Qual os juros em cima daquilo ali? Isso é uma coisa real no nosso dia a dia. Por quê? É sem juros no cartão, então é mais vantagem você comprar parcelado ou você pagar à vista? Então, tudo isso aí nós já temos que ter em mente para adquirirmos aquilo ou não. E o empreendedor tem que ter isso muito em mente. Essas contas de somar ou de multiplicar pelos meses, ver os juros, ver o deságio, isso é muito importante. Isso vai nortear as nossas decisões para começar a empreender, mesmo que você esteja sem dinheiro naquele momento. Como é que a gente pode conseguir então, o dinheiro? Eu vou começar a dar umas dicas nesse aspecto. Você tem o que aí, Núzia, para nos acrescentar? Diga aí. Quando você me remeteu a essa questão sua pessoal, eu me lembrei, Gemma, aqui de uma história. Sim. A história da Cinderela. Olha a situação crítica que a Cinderela estava naquele momento da história. Ela estava sem mãe, Cinderela estava sem pai. Vivia com a sua madrasta numa situação precária. Mas o que Cinderela tinha? Cinderela tinha a informação de que ia acontecer um baile. Olhem, ela estava ali naquela situação, mas ela tinha informação. Ela sabia que ia acontecer o baile. Ela sabia o dia do baile. Ela sabia o que era necessário para você estar presente no baile. E ela viu, visionária, ela viu o quê? Que ela precisava estar naquele baile. Mas o que fazer? Se a situação dela era precária, ela estava no zero. O que fazer? Do que a Cinderela precisava? A Cinderela precisava de um patrocinador. E é o que ela consegue. A fada madrinha. Cinderela consegue a fada madrinha. Esta fada madrinha consegue a ela a roupa. Consegue para ela o sapatinho de cristal e a carruagem. E aí Cinderela vai para este baile. Mas além da informação, Cinderela sabia o quê? Tinha habilidade. Cinderela sabia dançar. Porque ela precisava dançar com o príncipe para poder ser notada. Ela precisava de network, ela precisava estar ali e precisava dançar com o príncipe. Então, Cinderela vai, conseguiu o patrocinador, botou suas habilidades em prática e conseguiu o sucesso que foi, como conta a história no final, casar com o príncipe. Então, qual é o seu patrocinador? Pense nisso, empreendedor. Quem pode te patrocinar para o seu sonho se realizar? Será que é um banco? Uma financiadora? Um patrocínio? Uma empresa? Seja como Cinderela, procure um patrocinador. Legal, né? Interessante. A gente começa agora a assistir até desenho de uma forma diferente. Porque o empreendedor é isso. O empreendedor, a gente bota na nossa mente já uma forma de solucionar. Então, a gente já vê uma animação de uma forma diferente.
Se você for pensar em outras animações, que elas vão, né, da lama à fama. Exatamente. São várias, né, situações. E por que essas animações nos tocam? Justamente por isso, porque nós nos identificamos de alguma forma com aquela situação. Então, vamos ver o que fazer. Eu quero empreender, eu tenho uma ideia, mas o que fazer se eu estou precisando do patrocínio da fada madrinha? Isso. Vamos procurar essa fada madrinha. Porque a gente já viu que, embora tenha todas essas dificuldades, e seja difícil começar do zero, tendo pouco investimento, pouco dinheiro, mas traz muitas vantagens o empreender. O empreender, para muitas pessoas, é visceral. Então, se eu for dizer aqui para vocês quantas vezes eu venho empreendendo ao longo da minha vida, né, de lojas, de vender sacoleira. Olha, compramos o nosso primeiro carro, eu comprei junto com minha irmã, o meu carro, um Chevette dourado, empreendendo. Aqui em Salvador não, Aracaju, Tobias Barreto. Nós compramos blusas bordadas e saímos vendendo. E foi assim, porque eu botei na minha cabeça que eu queria um carro para ir de faculdade. Eu tirei minha carteira e eu queria um carro. Meu pai não podia me dar. Eu simplesmente disse isso, eu vou vender essas blusas e eu vou comprar meu carro. E é assim, foi com muito orgulho, eu digo, foi dessa maneira que eu comprei meu primeiro carro, um Chevette dourado, muito bonito, que depois meu pai ficou com a dor do coração porque eu vendi, porque ele achou que eu ia ficar com aquele carro o resto da vida. Mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo, a gente não pode parar, a gente vai crescendo. E realmente eu tive vários outros carros, né? E cada vez mais a gente vai melhorando um pouquinho, porque a vida é essa. Se não tiver essa gratificação, a gente não cresce. Mas é isso, o empreender dá isso, dá liberdade, dá aquele a mais. Então sempre eu empreendi procurando esse a mais. Sempre quando eu quero uma coisa a mais, eu disse, eu vou empreender, porque eu consigo a mais empreendendo. Então, é vantajoso para quem gosta estar empreendendo. Então, mesmo com essa dificuldade, mesmo com pouco, mas é possível sim, é gostoso e dá sucesso e você tem aquela sensação de realização, de que você conseguiu aquilo que você queria empreendendo. Então, aqui nós vamos falar agora sobre algumas soluções que podem ajudar a esse sonho ser colocado em prática. Exatamente. Mas continue me seguindo. Olha, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal JMovie Podcast, né? Compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, com todos aqueles que gostam de empreender, que estão empreendendo, né? Dê o seu like no Instagram, tem o JMovie Podcast, no TikTok, nos ouçam também nas plataformas stream, como Deezer, Spotify, Google Podcast, e entre em contato conosco pelo e-mail contato@jmovie.com.br. Exatamente. Então, vamos lá. Ó, mente aí ativa. Nós podemos começar com aquele velho hábito, velho conhecido, uma vaquinha. A conhecida vaquinha. O que é uma vaquinha? Hoje em dia existe até vaquinha digital. O que é a vaquinha? Você tem uma ideia, você quer fazer, você tem o conhecimento, mas você está sem recurso. Uma vaquinha. Uma vaquinha é uma saída. É uma coisa ilusória? Não. É uma coisa muito real. Vaquinha é uma coisa muito real. Por quê? Quem vai estabelecer as normas da vaquinha é você que está pedindo. É quem está quem está idealizando a situação. Você vai propor. Várias pessoas vão aceitar ou não entrar naquela sua vaquinha. Por quê? Isso daí vai ser um acordo de cavalheiros. Então, a vaquinha, o sucesso da vaquinha vaquinha é o caixa também, que as pessoas vão fazer um caixa, fazer a vaquinha. Caixa. Por quê? Porque ali não vai haver uma cobrança de juros, não existem tarifas envolvidas, mas é um acordo de confiabilidade entre as partes. Isso. Então é um acordo de cavalheiros. A vaquinha, a conhecida vaquinha, é um acordo de cavalheiros. Agora, ela só vai se dar bem o quê? Quando não houver quebra. Porque vaquinha não é pirâmide. Pirâmide não existe. Não é só porque é ilegal. Pirâmide, na verdade, é imoral também. Não existe. Vaquinha. O que é vaquinha? Digamos, você é uma pessoa que vai estar desempregada ou está querendo empreender por algum motivo. E você quer revender joias. Você viu, achou interessante,
acha que conhece, tem um network que você vai conseguir vender joias. Porém, você está sem um recurso para comprar aquela primeira quantidade de joias e tal para vender. Então, você pode fazer uma vaquinha. Você chega para 5 amigas suas de confiança e diz, fulana, A, B, C, D e E. Eu estou com essa proposta e tal, eu conheço muita gente, estou precisando, lá no meu emprego está difícil. Por exemplo, você tem um emprego, mas está difícil, estou precisando tal. E você lança a proposta. Olha, eu preciso de X, você entra comigo nesse X, eu vou vender em tanto tempo de devolvo aquele X. Você pode dar até um brinde, daí você escolhe uma peça sua. E é claro, o amor e a amizade, né? Você faz o coração, é o amor e a amizade. Então, a vaquinha, ela é um meio? É sim. N empreendedores começaram nessa vaquinha. Eu já fiz muito caixa. Aquele... poxa, o carioca, esqueci que ele começa vendendo água mineral através de vaquinha nos pontos de carro, né? Nas paradas de carro, semáforos. Então, esqueci o nome dele. Tem a vaquinha. Vou aqui, gente. Vou aqui tem a vaquinha, no Google. Tem o caixa. Eu já fiz muito caixa. Eu fazia caixa com umas colegas de confiança. Fiz anos caixa. Então, e dava muito certo. Porque eu sempre pegava os pontos para começo de ano, porque você começou ano quebrado. Mesmo quem está trabalhando, então você começou ano quebrado. Por quê? Final de ano, você tem 13º, beleza. Mas existem muitas contas de começo de ano. Muitas contas. Existe escola de filho, fardamento, existe muita coisa. Então eu sempre fazia para os pontos de começo de ano e recebia meu caixa de boa, o que era muito legal. Então eu fiz durante muitos anos caixa. Eu fiz uma certa vez um caixa até arriscado. Eu fiz um caixa de R$3.000. Eu fiz um caixa de 10 pontos de R$300 ao mês. Isso tem ano. E deu muito certo. Deu muito certo. Então, assim, muitas vezes você precisa de lançar mão dessas situações. Agora, são alternativas de confiança, um acordo de cavalheiros, e que ele vai dar certo se nenhum dos pontos quebrar. Rick Chester. Ah, sim, sei. O vendedor de água palestrante. Rick Chester. Vendedor de água e palestrante. É esse carioca que... Exatamente. De vaquinha. E ele diz que é importante pegar essa guia com esses amigos, fazer essa vaquinha, e depois honrar. Aqui, para sempre ter essa questão de... Porque quem tem amigo na praça tem crédito, né? Tem crédito. Exatamente. É o que nosso pai dizia, sempre tem o quê? Crédito. Você pode não ter dinheiro, mas tem crédito. Tem crédito. Então, isso daí já é uma das coisas muito importantes. É a vaquinha. Agora, em termos um pouco já maiores, em termos assim... empresariais, da rede social também, nós temos aqui no Brasil um site interessantíssimo. Ele chama-se Anjos do Brasil. O que é isso? O Anjos do Brasil, eu vou pegar aqui exatamente para poder passar para vocês aqui. Investidores Anjos. É desde 2017 que existe essa iniciativa. Onde existem investidores, chamados investidores anjos, que eles podem investir no negócio, né, ou numa pessoa que tem uma ideia inovadora, interessante. Eles têm os termos, tudo direitinho, e tem os critérios. Qual é a vantagem e a desvantagem do Anjos do Brasil? A vantagem é o valor. O valor que esses investidores anjos, ou seja, pessoas, né, que já têm outras empresas e que investem realmente na inovação, nas propostas, a vantagem é que o valor disponibilizado é um valor razoável, é um valor interessante. Certo? Isso é uma alternativa para quem não tem realmente recurso. Porém, o retorno também está estabelecido lá e isso é de fácil acesso, viu, gente? Isso é exposto para todos. O retorno é o seguinte: durante 5 anos, 50% do seu lucro vai retornar para o investidor inicial. Certo? Também é tudo legalizado. É um acordo. Agora, é claro que o retorno é dessa forma. Mas o valor investido, ele chega a ser um valor bem interessante. Expressivo, né? Bem expressivo. Então, se a pessoa... Agora você tem que apresentar sua proposta, seu programa, tudo direitinho. As previsões que você fez. Demonstrar realmente aquele conhecimento, aquela habilidade. Fazer tudo bonitinho. E o valor que você vai necessitar também. Tudo ali que você já calculou, que você já imaginou. É claro que vai ter toda aquela avaliação. E você pode conseguir, segundo o site, de 50 a 600 mil reais, né, de investimento. Então, isso daí
com certeza já dá aquele auxílio que é uma forma de você investir, mesmo você ser um empreendedor, mesmo sem ter o dinheiro inicial. Então, é uma forma também de você levantar essa verba. Isso, levantar a verba, como eu falei no início, né? Levantar a verba. Tá de verba. Tem outras formas. Você vai trazer alguma coisa agora ou posso continuar? Não? Pode continuar. Eu vou trazer algumas coisas assim também que já faz parte assim mais da minha área de conhecimento. Tem a questão da penhora. Penhora Isso, é um hábito muito conhecido e que persiste no Brasil. Na Caixa Econômica, né? Parece que não, mas existe, viu, gente? Existe sim. Por quê? Ainda há pessoas que têm ou joias, equipamentos. Tem gente que sempre... as alianças, né? Você bota as alianças penhora, bota na penhora, pegar o dinheiro. Imagine. Mas existe. Porque existem pessoas que possuem, ou famílias que possuem, às vezes não sabem nem o que fazer aquilo. Às vezes você tem em casa uma coisa e não sabe como utilizar aquele bem sem se desfazer dele imediatamente, porque o preço de venda, muitas vezes, você perde muito. Simplesmente vender. A avaliação daquele bem, você perde muito. E existe na penhora. A penhora é um recurso para você levantar também a verba. Existe também o financiamento coletivo. O financiamento coletivo, ele também é uma forma de você conseguir levantar essa verba. Vamos lá. O financiamento coletivo, no Brasil, pelo menos estou falando aqui no nosso país, é online também. É o site mesmo, Financiamento Coletivo Online, onde várias pessoas estão ali para empreender. Então você pode ali entrar em contato de várias formas. Ou pessoas que são afins, tem afinidade, né? Afins, no caso, afinidade com o seu negócio. E pode fazer já uma parceria naquele próprio empreendimento. Exemplo, você tem ideia de fornecer alimento. Fornecer, pode ser quentinha, ou fornecer alimentação para a empresa. Você tem um conhecimento, você é um cozinheiro, ou uma cozinheira, ou um copeiro já de uma empresa, ou tem aquela capacitação, mas você quer montar uma cozinha para fornecer, mesmo que seja quentinha. Vamos pensar, você quer montar uma pequena cozinha industrial, que tem que ser industrial. Se você vai fornecer refeição, tem que ser industrial, no mínimo, né? Industrial. Sim. E você quer fornecer quentinhas. Então, você precisa de uma equipe. Porque quem já cozinhou, quem já participou do movimento de fazer comida, já viu que um só não é. A não ser que seja geladinho. Porque a única comida que você faz sozinho é geladinho. Quer fazer um suco congelado. Porque não importa, até para fazer arroz para vender, você não consegue. Com o decorrer do tempo, de um dia, 2, no terceiro dia você não aguenta nem ficar em pé. Então, essa questão do financiamento coletivo é o quê? Várias pessoas que estão com o mesmo objetivo e que se encontram nesse site. O intermediador é o site para fazer aquele objetivo. Então, muitas vezes ali você acha o cozinheiro, o copeiro, o ajudante de cozinha, o auxiliar de serviços gerais, entendeu? Então, ali você tem pessoas onde agora o financiamento vai ser coletivo. Vai ser para aquele grupo de pessoas alcançar aquele objetivo. Eles não são sócios. Sim. Eles são pessoas, né, são indivíduos, onde vão estar juntos para obter aquele financiamento coletivo. Tudo isso é o início. É como você empreender sem dinheiro. A partir daí, a partir do sucesso e do desempenho, é claro que os grupos vão se movimentando, vão se alinhando, né, e vão se organizando. Porque grupo é como uma engrenagem. Exato. A engrenagem ela não vem pronta, ela vem lisa. Ela tem que ser feita, aqueles dentes, para poder se encaixar. Depois que encaixa aqui, vai começa a fazer o movimento. Exatamente. Se não encaixar, se ficar se batendo, não vai movimentar. Não vai dar certo. Então, o financiamento coletivo também é uma saída. Além desses, aquele velho uso, agora vamos lá para pessoas já bancarizadas, a pessoa que já trabalha ou trabalhou, já tem conta em banco, mesmo os bancos digitais, que hoje em dia tem essa facilidade do banco digital, que ele necessita de menos informações para você adquirir uma conta. Hoje em dia, com o celular, você já fornece, né, essas informações, tira foto e tal, e abre uma conta. E ali os bancos, eles já fornecem de cara o conhecido cheque especial. É o cheque especial, ou limite do cheque especial. O que é isso? Nada mais é que um empréstimo a juros determinado. Agora ele é um empréstimo o quê?
Aí você tem que pensar bem, porque você pega aquele dinheiro, mas a taxa de juros ela é elevada. Sim. E os juros é diário. Ou seja, você pode quitar fácil? Pode. Porque consiga o dinheiro, você vai lá, buf, quitou. Isso. Porém, enquanto você estiver utilizando o cheque especial, é por dia, você vai pagar juros. Isso. E os juros dele é diário. Então, o juros do cheque especial ele não varia tanto, não tem muita variação, mas ele é um juros alto. Eu acredito que a grande maioria das instituições financeiras tem aproximadamente o mesmo valor de taxa de juros, e aí você deve pesquisar. Então, a informação sempre é o que vai nortear as nossas escolhas. Então, o cheque especial, é uma alternativa? É. Você tem que se avaliar a taxa de juros e o tempo que você vai utilizar aquele financiamento. Isso, exatamente. Então, você veja que essa fada madrinha pode vir de várias maneiras. Aqui Gemma já apresentou algumas maneiras, né? De como é que se pode empreender saindo do zero. Às vezes esse zero não é tão zero assim, a pessoa já tem alguma coisa, mas o que eu quero salientar é que uma outra decisão também importante nesse momento de empreender, aonde a pessoa não tem tantos recursos, é o tipo do empreendimento. Porque existem tipos de empreendimento que o investimento inicial é menor. Uma coisa que eu gosto sempre, e também sempre fiz, aí como eu fico me lembrando assim, de quantas coisas eu já fiz, assim, sempre empreendendo. Aqui em Salvador, Bahia, fala sobre dar banca. Serviços, gente. Serviços. Precisa de pouco investimento. Fotografia. Se você tem essa habilidade de tirar fotos, de olhar para aquela câmera a outra pessoa, o ambiente, fotografia é um exemplo de um empreendimento que pode começar com o mínimo, né? Hoje em dia, com isso aqui, com esse celular aqui, você faz tudo. Temos esses exemplos. Eu venho trazer essas questões do tipo de serviço, do empreendimento. E serviços, eles requerem menor do que produtos. Produtos, a venda, ela já requer um pouco mais de um capital inicial. Mas os serviços, você dá aula. Agora com online, infoprodutos, agora essa questão, né, do marketing digital, você precisa de pouco. Mas você precisa ter, nesse caso, uma habilidade, um conhecimento para esses tipos de empreendimento, aonde o investimento inicial é mínimo. Tem saída sim. Como nós começamos no início, uma coisa também que precisa de um investimento mínimo, a costura. Né? A costura é um investimento mínimo. Precisa. Principalmente se a pessoa não tem uma máquina de costura. Então precisa ter essa máquina de costura. Mas é uma habilidade que a pessoa traz e que é um investimento sim. Pode ser feito. Então, essa escolha dos tipos de empreendimento também é a resposta para muita coisa, muitas vezes sem dinheiro. Exato. Eu pensei aqui numa pessoa que sabe fazer crochê. Sim. Crochê precisa de você, agulha e linha. É claro que você vai demandar ali sua vista e vamos embora. Porque é ponto a ponto. Porém, é uma coisa, é um trabalho artesanal. Porém, é isso. Como Núzia mencionou, o investimento ele não é tão elevado assim. Eu acho que o principal, ouvintes, é a gente sempre ter a mente aberta. É você sonhar com uma coisa, você pensar naquilo e manter sua mente aberta. Isso. Porque isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa se vê assim naquele beco sem saída. Para um pouco, respira fundo, tem que respirar. Vamos respirar fundo e pensar o que é que eu sei fazer. Isso. O que é que eu sei fazer. Isso é muito interessante. O que é que eu sei fazer. O que é que eu gosto de fazer. O que é que eu me identifico. Porque muitas vezes é essa identificação que vai te dar a saída. Vem do seu cerne, vem do seu ser. Isso. A saída está ali. Isso. Vamos olhar para nós mesmos e pensar na saída. Ter esse momento, né, da reflexão, olha para o sol lá, olha para o mar e pensa, né, nessa saída. Eu estudei na Escola Técnica, né, Escola Técnica Federal da Bahia na época. E na época, nós estudantes de Escola Técnica, camisa azul, tínhamos um conceito bastante elevado dentro da comunidade. Quem conseguia fazer Escola Técnica era assim um diferencial. E então eu dava muita banca.
E conseguia, com essa banca, pagar as minhas demandas, as minhas cheques, conseguia me manter na escola, eu conseguia ter dinheiro no meu bolso, né? Porque desde os meus 15 anos, meu pai é empreendedor também, mas é aquela coisa, você vai pedir dinheiro, aí é pra quê? É pra quê? Simplesmente não sou uma pessoa muito de dar satisfação. Eu não gosto muito de dar satisfação. Então isso me incomodava. De dizer pra ele, pra que eu queria dinheiro? Então eu falei comigo, nunca mais vou pedir dinheiro ao meu pai. E empreendia. E conseguia meu dinheiro. Dava banca lá perto, dava banca lá fora. Sempre dando banca. Era uma habilidade que eu tinha na época. E eu tinha o quê? Eu tinha autoridade pra isso. Porque a camisa azul, todo mundo na comunidade vinha que eu entrava com a camisa azul. Então essa é a pessoa que é inteligente, a pessoa que sabe. Então eu utilizava isso, dava banca. Empreender, ensinar. Hoje em dia eu não vou dar banca, eu vou dar uma consultoria para vocês aí sobre análise de negócios, que é o que eu trabalho hoje, de uma consultoria, de uma mentoria. Então, o meu nível de empreendedorismo nesse sentido cresceu bem mais, mudou, né? Hoje estou aqui com vocês conversando sobre podcast, conversando sobre como empreender, mas você vê que esse serviço de consultoria, de mentoria, se você sabe ensinar, se você puder, tem um conhecimento, você pode ensinar. Sempre tem alguém que quer aprender o que você sabe. Então, aí está mais um método também que você pode empreender com pouco custo, com o que você tem aqui, ó, na sua cabeça. Essa situação da banca, a mim é comum também, é muito interessante. Eu dei banca, dei aula, até perto de me casar. Eu estava dando banca. Também. Eu me lembro que às vezes minha mãe dizia, minha filha, você não precisa disso. Tá certo, não. Mas é aquela coisa, às vezes sábado, de tarde, eu estava dando banca. Mas, assim, a realização, a satisfação, o prazer pessoal também, que nós sentimos, ele é muito grande. O de você compartilhar o seu conhecimento, que para mim, naquele momento, eu não fazia nem muito esforço, que estava tudo ali fresco na minha mente, eu dava muita banca, mesmo de química, né? Isso. Então, uma disciplina que nem todo mundo tem uma habilidade ou uma afinidade, eu tenho até hoje. Né? Eu sei realmente, são conhecimentos que eu realmente aprendi, não dá para esquecer, são indeléveis, né? Não apaga da memória, é matemática, química. E eu dava banca na época matemática, química e física. Exatamente. Eu ainda dava banca de física. Matemática. Acho que hoje física eu não me arrisco mais não, mas matemática e química ainda jogo duro. Então assim, eu dei banca muito tempo da minha vida, eu não me arrependo nem um pouco. Não. Se eu soubesse o que eu sei hoje, acho que eu dava até mais. Eu tinha dado mais banca. Porque assim, eu me lembro, eu perto de me casar já e tal, adulta e dando banca. Porque isso é muito interessante. Porque você compartilha o conhecimento, você vai ali, 1 hora e meia de aula, você bota dinheiro no bolso e sai. Isso. Já é. Não é aquela muito coisa. Exatamente. Então, é claro que o mundo mudou, a pandemia mudou, o mundo mudou a maneira de pensar, mas a necessidade de aprender não acaba. Está aí. Muito pelo contrário, aumentou a velocidade. Hoje uma criança de 6º ano, você já está começando a dar química e física. Exatamente. Você já está ensinando misturas. Eu já estou ensinando em casa mistura. A minha filha, 6º ano. Então, o que é que acontece? A velocidade está maior, sim, mas aquele conhecimento aprendido ainda existe ali. Eu percebi essa semana, eu disse, olha só, quer dizer que antes eu começava a dar banca mais ou menos para os meninos o 2º grau, né, o ensino médio. Hoje, eu já estaria dando banca com o 6º ano. Porque se você não começar ali aquela parte introdutória muito bem, você não vai adiante também legal. Então, eu já estou ensinando a diferença de misturas físicas, químicas, algumas coisas, algumas noções para um 6º ano. Então, assim, e está me remetendo muito, né? Eu estou nostálgica desse aspecto, que me remete a muita banca que eu dei. E isso é muito interessante, porque é realmente uma saída de você se capitalizar e você compartilhar o seu conhecimento. Então, vamos extrapolar a informação da banca para o seu conhecimento, para o meu conhecimento hoje. Então, a minha área de atuação é atendimento ao público, é o encantar o cliente, é o sucesso do cliente, é o meu sucesso, é o customer success. Então, é a minha área de atuação, é o que eu tenho para compartilhar hoje. Se você tem um conhecimento, detém um conhecimento, então você compartilhar o seu conhecimento também monetiza. Então você já começa a empreender. Inicialmente estava sem dinheiro, aí você já sai do zero. Para
fechar o meu conteúdo de informações, eu trouxe 3 principais linhas de empréstimo mesmo, certo? Vamos conversar agora sobre linhas de empréstimo e entender bem o que é o empréstimo, o que é o financiamento, né, o que é uma coisa, o que é outra, para a gente não se confundir. Você vai fazer alguma coisa agora? Não, pronto. Então vamos lá. Para fechar mais assim, de uma forma mais formal, no caso, né, específico. Porque nós citamos aqui o quê? O uso do cheque especial você pode usar, mas tem que ter cautela. Tem penhora, tem o financiamento coletivo, tem a vaquinha, né, a conhecida vaquinha, o conhecido caixa, os anjos do Brasil, etc. Porém, existem 3 grandes linhas de financiamento para nós entendermos e aplicarmos com facilidade. Primeiro, é você empreender em sociedade, é você ter sócios. Os sócios, eles não são investidores. A diferença do investidor é que ele entra com dinheiro, com capital, e depois vai ter o retorno no lucro. O sócio, não. O sócio, ele tem uma participação ativa, efetiva, completa, total na empresa. Então, o sócio, ele entra não só com o capital, com o conhecimento e habilidades técnicas, vai participar e meter a mão na massa mesmo, e também participará nos lucros. Mas a sociedade, ela tem os seus benefícios claros, são evidentes, porque já entra com capital. Exemplo, você pensa com os amigos, chama os amigos, gente, a situação tá difícil e tal, eu tô com a ideia de fornecer churrasco. A única coisa que eu sei fazer na vida é cortar carne e fazer churrasco. É uma habilidade, que eu, por exemplo, não sei. Se você sabe fazer churrasco. Mas, Juma, isso aí, de fazer churrasco, nesses aplicativos, você tem só o churrasqueiro, você pode contratar só a pessoa que sabe fazer churrasco. É o dia de trabalho do churrasqueiro. Aí, você precisa saber fazer nem o churrasco, nem as carnes que você vai comprar. Aí quem vai comprar é o dono do churrasco. Você vai ficar lá assando as carnes para a pessoa. Aí, ser churrasqueiro, eu já vi exatamente profissões de churrasqueiro. Então, são até novas profissões. Eu estou jogando aqui as ideias, porém é isso. Então, exemplo, você sabe fazer churrasco, mas seu amigo, que você chama para a sociedade, ele diz, rapaz, eu só sei comer. Eu digo, então, beleza. Se você sabe comer, você vai fazer o controle de qualidade. Porque quem come tem condições de fazer o controle de qualidade e vai fazer a propaganda. Aí você vai estar perguntando à sociedade. E o outro, não sei nada disso, nem como carne, mas sei dirigir. Você entrega. Então, a sociedade está feita. É igual aquele filme, né? A Sociedade do Anel. A sociedade está feita. Porque se juntou 3. E aí vocês vão investir, cada um com sua habilidade. Então, aquele que dirige, ele vai comprar a carne. Você faz o churrasco. Enquanto isso, o outro faz a propaganda, ele vende. Vai acompanhar ali. Olha, já está no ponto e tal. Vamos montar, fazer a propaganda e o outro entrega. Isso é uma sociedade. E realmente é um tipo. Uma sociedade. Estou exemplificando para, né, ter um seu entendimento bem legal. Isso é um tipo de começar, né, de empreender sem o dinheiro inicial, começa ali, certo? Por quê? Porque cada um dos sócios pode levantar sua verba. Pode ser um empréstimo pessoal, digamos, cada um tomou um empréstimo pessoal e ele vai colocar na empresa, ponto. Ou seja, não precisou ainda envolver um empréstimo nem na empresa, é um empréstimo pessoal. Então essa é a primeira linha de crédito que nós podemos pensar para começar. Porque o empréstimo pessoal, ele, as regras, as taxas de juros, aí é que vem a coisa, as taxas de juros são interessantes, aí requer pesquisa, se você já tem uma instituição financeira, já tem uma conta, ou não, hoje em dia tem os bancos digitais, os bancos confiáveis, né? Pesquise bastante, os bancos já clássicos, como o Banco do Brasil e demais, têm contas digitais. Você claramente entra no site da instituição e vê lá, pega as informações, leia com calma, leia direitinho. Uma coisa muito legal, ouvintes, amigos, leiam as coisas. Nada de dizer, letrinha miúda. Pode ser miúda, graúda, para isso que o seu computador aumenta. Você bota lá o zoom. Para isso que existe zoom. Não existe, hoje, na era da informação, da digitalização, não existe
desculpa, não existe a situação de não ler. Leia. Leia o que está escrito. Você está em sua casa, no seu computador, bota sua perninha para cima, leia o que está escrito. Porque as informações estão ali. Não vai adiantar depois dizer, eu não sabia. Não adianta. Então, um empréstimo pessoal, ele é interessante? É. Porque naquele momento ali, até mesmo no meio digital, você vai ter acesso a tudo. Ao valor financiado. Porque o financiamento é o valor. O empréstimo é o que você está fazendo, é o contrato. O financiamento é o valor que você está financiando. Então, você vai obter a informação do valor que você vai pegar de financiamento, a taxa de juros, o prazo, todas as cláusulas. Uma coisa importante para nós pensarmos é que o valor da parcela mensal, isso é muito importante, o valor da parcela mensal não deve exceder 25% do seu lucro esperado. Porque senão você não vai ter capacidade de pagar. Repare, você está empreendendo, mas ali naquele primeiro mês, né, naqueles primeiros 30 dias, que você vai vencer a primeira parcela do seu empréstimo. Será que você já conseguiu obter o seu lucro esperado? Muitas vezes sim, massa, bombou. Aí o que é que você faz? Você paga a parcela e guarda, reserva, porque no outro mês pode bombar legal e não. E pode acontecer ao contrário, pode ter um decréscimo. Então, se você não conseguir ter o sucesso desejado no segundo mês, você já guardou ou do primeiro mês uma parcela, né, do seu lucro para honrar com aquele compromisso. Porque é muito importante você cumprir com as suas parcelas. Então, o empréstimo pessoal é uma saída muito legal. A sociedade, porque você vai juntar ali o recurso dos sócios. É claro que deve ficar tudo estabelecido. Aí já é legal um contratozinho estabelecendo os critérios, as funções de cada um. Se vai ter aquele central, o dirigente, ou se vai ser inicialmente tudo, as decisões coletivas. Tudo isso ali bonitinho, com o tempo vai evoluindo. E o que é que acontece? Também a questão da participação dos lucros é muito interessante. E por fim, eu quero salientar já para uma empresa consolidada, o giro, é o capital de giro. Então a gente pode ouvir isso, o que é o capital de giro e tal. No caso do capital de giro, já deve existir, é necessário que exista a conta pessoa jurídica. É quando a empresa já tem um CNPJ, já está inscrito, né, no cadastro de pessoas jurídicas, e abre uma conta, pessoa jurídica, né, a conta PJ, e obtém o capital de giro. O capital de giro é um empréstimo. Qual é a diferença principal do capital de giro mediante os outros? O capital de giro, o que é que ele tem de atrativo? É como o nome está dizendo, giro, porque giro é capital de giro rápido. O nome completo é esse, capital de giro rápido. O que é o giro? Ele é um dinheiro, ele é um valor que você consegue de empréstimo, mas o prazo dele, o prazo de liquidação, ele é menor. Ele vai entre 12 e 48 meses no máximo, mas tem um prazo de carência interessante. O giro, você pode conseguir uma carência entre 4 ou 6 meses. O que é isso, a carência? É quando você vai começar a pagar. Então o giro, né, qual o grande atrativo, o grande quê do giro? Nesse é a carência. Pode se capitalizar. Exatamente. A carência do giro, ela é interessante. A depender da instituição financeira ou do banco que você lide, que isso aí é muito importante você pesquisar. Pesquise ou instituições financeiras que já tenham uma credibilidade no mercado, ou os bancos de mais fácil acesso, também de taxas de juros menores. A taxa, temos que observar em todas as linhas de crédito, toda a linha de financiamento. Mas a taxa do giro, realmente, ela é a menor do mercado, certo? E, assim, a minha visão é que a pesquisa, procurar informação de outros colegas, outras pessoas e buscar realmente as instituições ou bancos que realmente tragam uma taxa de juros real, uma taxa de juros razoável para o mercado financeiro, uma carência interessante. O que é a carência? É o prazo para você começar a pagar. Lembrando que o giro você pode conseguir um prazo de 1, é claro, até 6 meses de carência para começar a pagar. E o prazo do financiamento, ou seja, o período final, é onde ele termina
de 12 a 48 meses. Ou seja, o giro ele é menor, o prazo menor. Sim. Por isso, uma taxa de juros menor e uma carência maior. Então, o capital de giro rápido, ele é feito justamente pensando muito no microempreendedor e nos pequenos negócios. Por quê? Se você começar a se endividando muito, aquele dá o passo maior do que sua perna alcança, é capaz de você se embolar no meio desse caminho, você não conseguir cumprir, porque vai ter aquela carência. Então, a carência não é você ficar de boa durante 4 meses, 6 meses, não. É você ralar. É você trabalhar. Por quê? Porque quando chegar naquele prazo, é você honrar. Você honrando, ó, beleza. Honrou e você pode até antecipar. Se você foi tão bem, foi tão legal, obteve um sucesso tão legal e não pegou um giro muito grande, um capital de giro muito grande, você pode honrar. Você pode simplesmente pegar e antecipar aquele pagamento, aquele seu financiamento e honrar com aquele capital que você tomou. Então, pegou, conseguiu, honrou, liquidou e já está pronto para investir de novo. Então, pensando nas 3 linhas que nós temos de financiamento muito importantes: a sociedade, o empréstimo pessoal e o giro. Porque o giro ele tem essas características de carência, o prazo e o valor. Voltado muito para isso, para o empreendedor inicial. Porque quer você vá fazer o crochê, como eu falei, quer você vai abrir uma cozinha industrial, qual seja... Quer a fotografia, vai comprar essa câmera, vai comprar essa máquina de costura, vai comprar a franquia, né, Gemma? Temos a franquia também, uma saída. Nós vamos fazer um podcast falando sobre esse tipo de... Sobre empresas, né? Vamos conversar sobre isso. Empresas, né, franquias e tal, isso daí já vai ser um outro dia para nós darmos um entendimento muito legal sobre isso. Então, pensando em como empreender sem dinheiro, e olha que eu trouxe aqui no final 3 soluções. Existem outras. Mas eu trouxe as 3 principais e assim, acesso a todos, coloquem, porque nós estamos aqui para esclarecer, para tirar as dúvidas. Então, como nós devemos ter cuidado para não adquirirmos empréstimos ou financiamentos com instituições financeiras que não sejam confiáveis. Isso é muito complicado, porque o número de fraudes é muito grande. Muito grande mesmo. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: eu fiz um empréstimo com um homem ali, repare, e agora aqui eu vim pegar meu dinheiro. Eu disse: sim, com um homem ali? Quem é um homem? Como assim um homem ali? O que é isso? E isso é real, gente. Isso são casos que acontecem de verdade. A questão de pegar um empréstimo com um homem ali, isso é complicado, mas acontece. Né? Então, que o homem passa o cartão e você vem aqui e pega o dinheiro, é uma história meio esquisita. Mas acontece, eu não caio nessa. Não caio nessa com um homem ali, com não sei o que ali, não caio ali. Então, por exemplo, é uma instituição financeira daquelas que são... elas se apresentam como credenciadas. Sim. Credenciadas aonde? No Banco Central. Então, vamos lá, o celular está na nossa mão. Não é só para o WhatsApp, não é só para o Instagram, gente. Abre lá, dá um Google. Chega lá, certo, beleza, obrigada. Dá uma voltinha, olha o nome, como é seu nome, o cartãozinho, beleza, dá uma voltinha, senta ali mais adiante. Dá uma pesquisada. Pesquisa realmente. Na página do Banco Central, bota o nome daquela instituição, vê o que aparece, dá uma olhadinha antes de entrar e colocar sua vida ali, porque o empreender faz parte da nossa vida. Então, não coloque sua vida de bandeja na mão dos outros. Então, assim, a minha visão, a minha dica é que sigamos empresas, instituições financeiras, bancos confiáveis, estabelecidos no mercado e olhem bem as taxas, porque assim... Eu mesma quase caio numa pegadinha. Qual foi a pegadinha? Financiamento imobiliário. Quando eu fui ver aquelas propostas e tal, legal, é muito legal, é um mundo muito bonito, né? Muito encantador. Você chega ali e realmente a taxa que me foi colocada, eu disse, é essa. Porém, eu fui ler. Vamos lá, exercitar a leitura. Eu fui ler. Quando eu li, aquilo ali era no primeiro ano. No outro ano, vinha com vontade a taxa de juros lá em cima.
Aí eu disse, não, peraí, calma. Beleza, deixa eu ver aqui a proposta. Eu fui para outra instituição financeira, onde a taxa é decrescente. Então, assim, isso tudo nós temos que nos alfabetizar financeiramente. Nada de analfabetismo financeiro. Temos que procurar entender o que é a taxa decrescente. Ela começa com um valor X e ela vai diminuindo ao longo do tempo. Aí, beleza, é claro que vai ter. Porque sempre que é um financiamento, tem os juros. Sempre tem os juros em cima. Claro que a instituição tem que ganhar. Exatamente. Mas se o valor é decrescente, os juros vai ser menor a cada mês. Porque se o valor principal, onde o juros será aplicado, ele diminui, então o valor da parcela diminuirá. Então, assim, muito conteúdo, muita coisa. Isso, nós estamos aqui para conversar. Eu falei que hoje ia ser uma coisa prática, conteúdo denso. Mas estamos aqui para isso. Sempre levar essa reflexão que é possível empreender sem dinheiro. Isso. É possível começar sem dinheiro. Esse mundo do empreendedor, nós podemos começar sem dinheiro. Sempre pensando lá, eu sempre me remeto. Minha mente vem aquele sol maravilhoso. Eu só penso, gente, no sol, na praia, no ambiente, no contemplar a natureza. Porque é para lá que ser empreendedor vai nos levar. Isso, vai nos levar para escolher. Hoje eu vou à praia, hoje eu vou ficar em casa. Eu vou desfrutar aqui desse ambiente da minha casa, hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Eu não sou nem muito fã assim, de dormir, mas vamos dormir também, que dormir é bom demais. Aquela hora que você imagina você poder escolher. Agora eu vou descansar mais um pouco, agora eu não vou sair. Agora eu vou ali, vou dar um passeio, eu vou caminhar. Vou botar o tênis no pé e caminhar. Sentir mesmo o ambiente, a natureza, ou caminhar ali perto da praia, ou um parque, ou uma trilha, para quem é de uma viagem. Uma viagem. Então, empreender nos dá esse poder, nos dá essa possibilidade de escolhermos o que vamos fazer naquele dia, sem ter que dar determinada satisfação, ou outras coisas, ou ir mesmo sem querer. Então, empreender nos dá essa liberdade e uma satisfação de um trabalho bem feito, bem realizado. Isso mesmo. Então, nós estamos aqui da JMove Podcast, levando essas informações para vocês, ajudando todo empreendedor a conseguir ir do zero até o sucesso, para que possamos ser livres, para que possamos realizar o nosso sonho. E com isso, estarmos assim, bem com a nossa vida, com nós mesmos, sermos pessoas de bem. Acredito que semana que vem, continuem com a gente. Nós estaremos aqui às 16 horas. Mais uma vez, vamos conversar sobre empresas, tipos de empresa, ramos de atividade de empreendedorismo para os nossos ouvintes, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão.